bem-vindos a mais um vídeo. Hoje temos um vídeo em um formato um pouco diferente, né? E enquanto eu faço essa ilustração, eu vou conversando um pouquinho com vocês e contando qual é a história dos nossos personagens. Pra você que não está entendendo nada, eu tenho uma página lá no Instagram chamada Encontro de Cartas. E lá eu compartilho um pouco do meu relacionamento com o Caio. Eu uso as ilustrações para fazer isso. Eu criei os nossos personagens, que são esses daí que eu tô desenhando, ilustrando para poder contar um pouco da nossa história. Antes de tudo, já se inscreve aí se você não for inscrito, hein? E quero te lembrar do like, deixa o seu like aí, pô. E me conta aqui embaixo se você gosta de desenhar também, se você já desenha ou se você sonha em desenhar. E não esquece de acompanhar a gente lá no Instagram para você conferir todos os desenhos, beleza? Para quem tem interesse, eu estou utilizando um iPad 8 e uma Apple Pencil da primeira geração, que é a caneta compatível, né, com esse iPad, com esse modelo. E o aplicativo que eu estou utilizando se chama Procreate. Voltando para a história, bem, lá em 2016 eu conheci o Caio e temos vídeo contando essa nossa história, tá? Eu vou deixar o card aqui em cima com o vídeo para você assistir depois. E nós estamos juntos até hoje, porém, se você não sabe, o nosso relacionamento é um relacionamento à distância. E mais ou menos no meio de 2018, sentimos uma vontade muito grande de compartilhar nossa experiência, né, e o nosso dia a dia com as pessoas. Eu sempre gostei muito de desenhar, mas sempre foi por hobby. Até que veio, né, a possibilidade de relatar nossas experiências, as nossas percepções de um relacionamento através das minhas ilustrações. Não seria uma tarefa fácil, né? Realmente não foi, porque eu nunca tinha feito uma arte digital. Apenas desenhos tradicionais, né? Os desenhos no papel. Então eu comecei fazendo algumas ilustrações no papel mesmo, e aí eu fui postando esses desenhos, porém o tempo era muito corrido. Pois tanto eu, né, quanto o Caio, a gente estava mais ou menos no meio da nossa faculdade e era bem puxado. Eu não conseguia, assim, dar conta de aprender a fazer os desenhos digitais, porque eu não sabia, e também de desenhar, né, aprender e desenhar os nossos quadrinhos. Nesse meio tempo que eu estava atolada, né, com a faculdade, eu não consegui desenvolver muitos desenhos. E essa ideia ficou um pouco meio que de lado, assim, né, em stand-by. Quando começamos algo novo, a gente demanda um pouco mais de tempo, né, e de dedicação. E com as ilustrações era dessa mesma forma. Como era algo muito novo para mim, né, a questão do desenho digital, eu nunca tinha desenhado nada digitalmente. E aí isso demandava muito da minha atenção e na época eu não conseguia desenvolver isso muito bem. Até que lá em outubro, novembro de 2019, esse desejo, né, de atrelar as ilustrações à nossa experiência como casal, né, e como relacionamento à distância, retornou. E aí eu tentei me organizar, né, para começar de fato a fazer as ilustrações. Eu defini, então, como seriam os desenhos, né, os nossos personagens, que eles são um pouco diferentes do que esse que eu estou desenhando agora. Mas, assim, a essência, né, e as cores se mantiveram desde que eu comecei, tá? Essa questão da página atrás, como uma folha de caderno, era uma ideia que eu tinha desde o início, para tentar remeter um pouco à questão das cartas, né, já que a página também ia chamar Encontro de Cartas e que a gente se mandava cartas, então essa questão aí da folha, eu comecei já com isso, tá? No início eu desenhava com uma mesa digitalizadora, a mais barata que tinha, que eu achei na época, porque era a que cabia no meu bolso, né, galera? E eu demorava cerca de 8, 9 horas para fazer um desenho. 8 horas é muito tempo. Para fazer um desenho que era relativamente, assim, simples, né? Não tinha uma complexidade muito grande, porém, era algo muito novo para mim, a arte digital. Então, eu demandava bastante tempo e eu precisava de praticar bastante. Só para comparar, hoje em dia eu demoro entre 1h30, 2 horas. Se o desenho for um pouco mais complexo, até umas 3 horas, mas não passa disso. Só se eu ficar enrolando muito, aí passa, mas se eu pegar e fazer direto, é mais ou menos isso, 1h30, 2 horas. Então, para você ver como a prática ajuda. Continuei fazendo os desenhos, né, e me aperfeiçoando por alguns meses,
trabalhando bastante para poder aprender e gerar um conteúdo legal também, que eu ficasse feliz por ele. Mas as minhas aulas iriam retornar e o tempo voltaria a ficar bem apertado. Até que veio a pandemia e me deu a oportunidade, de trabalhar e estudar de casa. E aí, o que acontecia? Eu ia ter um pouco mais de tempo para fazer as ilustrações. E foi então que eu comecei a praticar ainda mais na pandemia. E comecei a realmente amar o que eu estava fazendo. Eu sempre gostei, mas eu vi que eu amava aquilo. Nesse meio tempo eu fiz alguns cursos, eu vendi muitos desenhos que eu vendo até hoje e aperfeiçoando também as minhas ilustrações, do jeitinho que eu sonhava, deixando meus personagens do jeito que eu queria. Nossos personagens, eles retratam o nosso dia a dia. Como a gente está distante, a maior parte do tempo, quando eu desenho alguma situação que a gente passou junto, que a gente viveu, é como se eu estivesse revivendo este momento. Então é muito legal para mim também essa experiência. E a gente recebe inúmeras mensagens de pessoas que foram ajudadas através das minhas experiências, e dos desenhos que eu faço também. Isso assim, não tenho o que falar, eu fico muito feliz. Hoje eu não consigo mais ver a minha vida sem esse universo da arte, dos desenhos. Sempre gostei muito, mas hoje eu tenho a certeza absoluta que é isso que eu amo fazer. Amo! Enfim, voltando, Para definir os personagens, eu fiz muitos esboços, muito mesmo, até eu conseguir criar um modelinho que me agradasse. Porém, como eu disse, o modelo ele vem sendo, estava sendo alterado o tempo todo. E é porque isso também acompanhou o meu desenvolvimento com os desenhos. Eu fui tentando melhorar cada dia até que chegasse assim, uma ilustração com que eu me agradasse, um modelo de personagem com que eu estivesse feliz. O processo de criação de um desenho como este, primeiro vem parte da minha ideia, que dentro da minha cabeça. No meu caso, como eu falei, foram as experiências que eu vivi. Com a ideia clara na minha mente, eu faço um esboço. Algumas pessoas perguntam sobre essa linha aí colorida por baixo do desenho, Eu gosto de fazer um esboço com um traço bem grosso e também colorido, porque assim fica mais fácil para eu diferenciar entre o que é o esboço e o que é que eu estou desenhando. Finalizando o esboço, eu abaixo a opacidade dessa camada de esboço e eu venho passando por cima, Eu venho fazendo a line art, que é o quê? Que é passar limpo. Eu passo a limpo o desenho, passo tudo a limpo e isso vai de acordo com o estilo. Por exemplo, se eu for desenhar uma aquarela, eu não vou fazer a line art, que é essa linha de passar a limpo. Eu vou passar direto com a pintura, Porque eu não preciso dessa linha, então depende de cada desenho. No caso dos quadrinhos, eu passo a limpo o desenho todo e depois, então, eu vou colorir. Essas cores que eu utilizo são as mesmas cores, assim, eu dei uma alterada, só uma melhorada nas cores desde o primeiro desenho. E elas foram baseadas nas roupas que a gente usou quando a gente se encontrou pela primeira vez. O Caio tava usando uma camisa jeans e uma calça escura, e eu, no caso, estava usando uma saia florida e uma blusinha verde. E uma dica pra você, tá? É sempre legal manter as mesmas cores, caso você queira fazer um personagem também. Por quê? Porque isso vai manter a sua identidade visual, e isso é bem legal. Feito isso, é hora de colorir. Então aí, eu utilizo os pincéis que vem no próprio aplicativo. Eu criei uma paleta com as cores que eu sempre uso para guardar elas e usar sempre as mesmas cores. E quanto às sombras, eu já passei por vários estilos. Acho que hoje eu defini o que eu mais gosto para os nossos personagens, que é um estilo meio de cartoon, sabe? Com umas sombras assim bem definidas. Não é nada meio misturado, não. É bem definidinho mesmo a sombra. Por fim, eu acrescento alguns últimos detalhes, como os balões de fala, Se no quadrinho tiver alguma fala, os últimos retoques, e é isso aí. Quero deixar com você um último recado, tá? Presta bem atenção. Não deixe que o medo te impeça de tentar algo novo. Se você sonha em fazer algo novo, se caso for ilustração ou for qualquer outra coisa, comece. No início é muito difícil, eu confesso, não posso negar, foi muito difícil pra mim, mas quando a gente persiste, como eu persisti até que eu conseguisse fazer, foi um sentimento tão bom, sabe, indescritível dessa sensação de que você é capaz, sabe, você é capaz, então acredite em você que você vai conseguir. Muito obrigada pra você que ficou até aqui, não se esqueça de se inscrever, hein?
tô de olho. Curtir e me dizer o que você achou. Um super beijo e nos vemos no nosso próximo vídeo.